tarde! Eu sou a Marisa de Mello e hoje nós vamos falar sobre a mãe. Já que está se aproximando aí o Dia das Mães, qual o papel da mãe, né? E é interessante que numa visão sistêmica, e quando a gente fala de visão sistêmica, nós nos referimos a Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. A mãe é a fonte de vida, é o que impulsiona a vida. E quando nós nos damos bem com ela, independentemente como a nossa mãe seja, aceitar a vida tal como ela foi nos dada é o caminho da cura. E só que a gente idealiza a nossa mãe. E no fundo, mãe não vem com nenhuma cartilha. Mãe muitas vezes nem programa o filho. Vem os filhos, eles não são programados sem, puxa, estou grávida. Isso acontece, é natural. Não tem o que é certo e nem o que é errado. Só sei de uma coisa: nós temos a mãe exatamente da qual nós precisamos. E temos os filhos exatamente os quais precisamos também. E hoje eu queria trazer um pouquinho esse contexto da importância do papel da mãe para um mundo melhor. Porque o papel da mãe, o arquétipo mãe de Jung, vamos falar assim, ele é a que nutre, é a que acolhe, é a que dá o porto seguro. E muitas vezes não temos isso na nossa sociedade. Vemos aí os adultos com muitos problemas, com muitos transtornos, com muitas dificuldades, depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, e nós vamos, não que as mães sejam culpadas, é tudo um contexto, mas tem um psiquiatra, é muito interessante essa pesquisa, que um psiquiatra chamado Manuel Cartilho, ele é professor, inclusive ele é psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina de Coimbra. Ele fez uma pesquisa com 17 mil cidadãos americanos e dos primeiros 18 meses de vida. Foi uma pesquisa longitudinal. E ele viu as associações, as referências daqueles que sofreram abuso físico, abuso psicológico, abandono, e nas decorrências da vida adulta. Então é um estudo muito profundo e hoje a gente vê, além das pesquisas, nós vemos isso na prática. Quando nós nos deparamos com tanto lá no consultório como na enfermaria da psiquiatria que eu atuo lá no hospital, nós vamos ver a família, ela tem emaranhamentos sistêmicos. E é interessante que numa visão sistêmica, nós reproduzimos alguns comportamentos conforme as leis sistêmicas. E muitas vezes a gente não dá conta, não tem consciência por que a gente faz esses comportamentos. Comportamentos de adicção, comportamentos suicidas, comportamentos depressivos, doenças que nós somatizamos. E nós vamos ver, né, logicamente, que cada caso é um caso, porque baseado na teoria das constelações familiares, abre-se um campo morfogenético, da epigenética, que isso explica muito bem, e profundos estudos científicos e conformações mesmo, né? A gente vê o quanto que se é liberado quando você faz uma constelação, porque você traz para consciência esse comportamento disfuncional que você atua, essa dificuldade que você tem na sua vida. E nós vamos remeter às primeiras fases, aos 18 meses, os primeiros 18 meses da vida é o que mais vai trazer complicações para o adulto lá na frente. Então as pesquisas apontam isso e é interessante, e a gente vai verificar agora quais são esses emaranhamentos e por quê, quais as necessidades básicas que uma criança precisa, que ela não foi atendida pela sua mãe, que a gente vai dar a referência da mãe, aquela que é a cuidadora, aquela que nutre, aquela que dá os primeiros cuidados, né? Então vamos ver detalhadamente esse aspecto. Muito bom estar aqui. Então os estudos apontam que a maioria dos traumas da vida adulta geraram
foram gerados de 0 a 7 anos, no primeiro setênio da existência humana. Ou seja, dentro do útero materno, na primeira célula que se forma, tem estudos avançadíssimos da vida intrauterina, apontando-se, por exemplo, na hora que a mãe recebe a notícia, vou ser mãe, como ela aprendeu isso? Se ela pôs jorrou hormônios de serotonina, de felicidade, ou se ela lançou cortisol naquelas células, porque o corpo é bombardeado por isso. E aí ele já cria as primeiras impressões sensoriais na formação do sistema reptiliano, da primeira camada, da primeira célula. E depois isso se aprofunda no sistema límbico profundo, porque por enquanto, dentro da vida intrauterina, são só sensações. Depois a criança vai avançando no desenvolvimento humano e ela vai percebendo que ela vai tendo necessidades, primeiro, né, de ser aceita. Aí está a lei do pertencimento, fazendo um paralelo com as leis sistêmicas, é pertencer a essa família, é ser amada simplesmente por existir, é ser aceita do jeito que ela é. Às vezes nasce com alguma dificuldade, não, a mãe a ama, a primeira fonte de nutrição é da mãe, e a mãe está sempre ali, é o porto seguro dessa criança. Isso vai trazendo um desenvolvimento saudável. E muitas vezes o trauma, para não virar traumatização, muitas vezes, eu diria, a maioria das vezes mesmo, acontece quando existe um porto seguro. E para virar um trauma, basta uma palavra mal feita, mal colocada da mãe, da ídola, porque a criança tem a mãe como uma ídola, né? Põe ali a mãe num pedestal, né? Os pais são seus ídolos. Então a criança só tem isso, então ela faz de tudo para ser aceita por essa mãe, para agradar essa mãe, para ser aceita incondicionalmente. Só que muitas vezes a mãe também tem uma criança ferida, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. Então, se ela foi amada, se ela foi acarinhada, nutrida, sabe quando a criança chora e a mãe grita, já vai, a criança já aquele sonzinho, mamãe tá aqui, já vai aliviando os sintomas, então ela já vai sendo confortada, né? Dentro das suas inquietações, né? Dentro das borbolinhas que tem no estômago, porque é pura fome quando ela já está fora do útero. E então, se ela teve resiliência, se ela se virou sozinha na primeira infância, se ela dividia as frustrações, por exemplo, chegava, poxa, a professora falou mal torto, se ela tinha essa liberdade, esse campo seguro de se abrir, né? E essa mãe, será que essa mãe teve tempo de dividir ou delegou as tarefas escolares, acompanhar as reuniões familiares, na briguinha que teve do aluno, se importou, se olhou, o que aconteceu com você? Isso faz diferença. Ah, mas esse mundo não existe, esse mundo não é perfeito. Minha mãe teve 15 filhos, 20 filhos, não ia dar... Então, essa criança cresceu resiliente, muitas vezes desconfortável e muitas vezes cresceu disfuncionalmente a vida, não estabelecendo vínculo com ninguém. Se ela viveu em famílias disfuncionais, com brigas, achando que ela é o motivo, com muita crítica, com aversão a qualquer tipo de instruções, né? Culpabilizando aquela criança, não exercendo o direito de expressar sentimentos, porque muitas vezes em gerações outrora as mulheres não expressavam sentimentos, eram caladas, né? Em gerações das nossas avós, né, da minha faixa etária, imagina, não tinha essa liberdade. Então isso foi uma construção de um tempo, mas hoje a gente percebe que muitas gerações a criança cresce assim, sem essa presença marcante da mãe, no sentido de que eu vejo você,
Uma das frases sistêmicas mais importantes é "eu vejo você", porque ela traz a compreensão de que você pertence a esse sistema familiar. E se a gente vai verificar, será que essa mãe dava colo, né? E lembrando que as nossas mães e nós como mães não somos perfeitos, mas é muito importante trazer isso à consciência para que as futuras mães que vão gerir os futuros cidadãos possam ter essa visão de que eu sou responsável por essa construção. A criança tem que ser amada simplesmente por existir. Não é lindo isso? Né? Do jeito que ela é, sem críticas, mas assim, se empoderando, trazendo os talentos necessários, colocando os limites, mas uma disciplina gentil. Hora do banho, ou você foi criada de uma maneira que você que dava conta. Você é responsável pelas coisas que você faz. Então tudo isso vai crescendo esse adulto que muitas vezes ele está angustiado, ele não sabe por quê. Porque a criança está ali, né? Precisando ser vista, precisando ser ressignificada, precisando de uma nutrição amorosa, para ela seguir em frente, confiante de que ela, adulta agora, não tenha esse desejo de colocar essa mãe que idealizou naquele pedestal, né? E entender que essa mãe que foi a sua mãe, muitas vezes não foi tanto quanto ela queria, trouxe para essa existência a sua maior performance. Ela deu o que ela pôde, né? Lembrando sempre que as mães dão a vida e só isso já basta. Só isso já basta para que a gente honre os nossos pais. Pai e mãe deram a vida, não precisa de mais nada. Só que nós temos aí, como essa criança cresceu e depois ela teve um filho, ela também tem uma criança abarcanhada lá dentro, né? Dolorida, ferida, abandonada, muitas vezes negligenciada, e ela cresceu e teve filhos e ela vai reproduzir inconscientemente todo essa dinâmica. Mas o que a gente precisa entender, talvez, refletir, é que você não precisa repetir os teus pais, as disfunções deles, né? Você pode deixar com ele o que é dele e seguir para frente como ponta de flecha algo melhor, pedindo a bênção, colocando dentro do coração esse lugar, esse pai, para que você possa ser um adulto melhor, mais bem-sucedido, mais alegre, com humor estável, sem doença, com otimismo, né? Com proatividade. Então, muitas vezes, quando a gente fala qual o papel da mãe, o papel da mãe é essencial. Ela é a fonte da vida. Ninguém vem nesse planeta sem ser pelo útero feminino, né? Se você for analisar, por mais que seja proveta, por mais que seja de inseminação, vai precisar de um útero para nutrir isso. É a mãe terra, a mãe natureza, é o lado feminino, independente da composição de gênero dos pais, mas assim, ela precisa acolher, ela precisa ter a sensibilidade de olhar para essa criança e falar: conte comigo. E também sensibilidade para deixá-los ir, assim como você foi. Porque muitas vezes as mães são narcisistas. Não, filho meu tem que ficar perto de mim. Não, os filhos são para o mundo. Assim como Khalil Gibran fala sempre isso, né? Os filhos não são vossos, vêm através de vós, mas são da ânsia da vida por si mesmo. Então é isso. Então hoje, no Dia das Mães, a gente precisa homenagear os nossos filhos, porque eles nos fizeram seres humanos melhores. Desenvolvemos como mães a humildade, o cuidado, a generosidade, até a espiritualidade. Porque qual mãe
que quando o filho não chegava em tarde, nossa, cadê meu filho? Não chegou até agora, ligou preocupada, fez uma oração e levou o pensamento. Então, quando a gente fala da importância disso, é que o papel também dos filhos na vida das mães, elas também são muito essenciais, porque as mães passam, os filhos levam a vida que recebeu da mãe. Então, essas reflexões e no Dia das Mães é bem isso, né? O quanto que, sem se culpabilizar, porque não tem certo e errado, não tem cartilha de como ser mãe, mas trazendo à consciência alguns ensejos, você tem reforçado positivamente seu filho? Como foi isso para você? Você recebeu apoio? Reforço positivo? Então, estamos sempre fazendo um paralelo da criança e da mãe, né? Da criança que virou mãe, né? E essa mãe, muitas vezes a gente ressignifica e pensa que dá o melhor e muitas vezes a gente reproduz. Eu mesma vejo o quanto que eu reproduzi a história da minha mãe na própria criação dos meus filhos, quando elas não se intrometiam na vida deles, né? E dá essa liberdade que a gente acaba sendo criado, uma criança adaptada, que vai tendo resiliência, vai sendo forjada a crescer de alguma maneira pelas vicissitudes da vida e pelas dificuldades, mas também por essa base sólida, familiar, porque você teve um teto, você teve uma cama, você teve um alimento, você não ficou a frio. Então, quando a gente tem isso, a gente tem muito a agradecer. Poxa, Marisa, mas eu não sabia, não tinha esse conhecimento sistêmico, essa questão de dar isso pro meu filho sem cobrar nada em troca, e agora eu fico me culpando porque muitas vezes eu acho que eu não dei amor. Não tem importância, nunca é tarde. Nunca é tarde para você falar o quanto você o ama, o quanto que foi importante os filhos na sua maternidade, na sua formação como pessoa, e sem levar em consideração as mães também do coração, que são mães maravilhosas, porque trouxeram a possibilidade de dividir também o amor, de multiplicar o amor, vamos dizer assim. E também aquelas mãezinhas que não puderam ter filhos, e isso também é um mito materno, né? Mulher tem que ter filho. Não! Muitas vezes você pode multiplicar em bênçãos com outras coisas, né? Com outras atividades da tua vida, com outros cuidados. A vida é uma grande escola e não tem o certo, não tem errado. Então, a mensagem que eu tenho que trazer aqui para vocês nesse Dia das Mães é exatamente isso, né? O quanto que é importante buscarmos essa compreensão de que não existe mãe perfeita, nós fizemos o nosso melhor, mas o papel fundamental das mães é criar filhos melhores para deixar para o mundo filhos melhores, né? Porque a vida flui através deles, segue a nossa vida através deles, né? Assim como os nossos antepassados e atrás de nós, né? Do lado direito está o nosso pai, do lado esquerdo a nossa mãe, o nosso masculino e feminino vem lá atrás de milhares de gerações, né, de muitas gerações, né, precisou de mais de 8.000 pessoas para nós chegarmos aqui, se você for analisar, e isso, a vida fluiu através deles até nós. Então nós também seremos ponte para que a vida flua para os filhos. Então, no Dia das Mães, vamos refletir sobre esse papel de sermos protagonistas de filhos melhores, de filhos amados, de filhos acarinhados, que possam expressar sentimentos de amor, de correção, e aquelas futuras mãezinhas, né, que pensem a respeito sobre isso, né, sobre a importância do seu papel na formação dessa criança, principalmente nos primeiros setênios da existência humana. Então, fica aqui um beijo para vocês, um domingo especial do Dia das Mães, que vocês sejam abençoados nos seus lares, e mesmo para aqueles que não têm a felicidade de tê-los
em vida, mas que fique a memória, né? Porque a memória não se esquece, não se esvai, está aí nesse grande fluido, né? A gente não perde nada da nossa existência, está aí nesse grande elo que nos conecta nesse sistema, né? Então, fica aí um forte abraço, um beijo a todos e até a próxima oportunidade desse encontro aqui virtual. I begin to